Bom dia, crianças! Tudo bem? Voltamos com os nossos vídeos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, e nós temos aula de português e ensino religioso. Vamos começar com a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Vamos começar a nossa aula? Nossa aula hoje nós vamos falar sobre o folclore brasileiro. Agora, domingo, dia 22 de agosto, é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco da história do folclore, o seu significado e as suas lendas, ok? Vamos começar com essa leitura? Acompanhe a leitura com a Pro. Dia do Folclore Brasileiro, 22 de agosto. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações folclóricas no país. Por meio do decreto número 56.747, de 17 de agosto de 1965, o Congresso Nacional estabeleceu que a partir do dia 22 de agosto daquele ano seria comemorado o Dia do Folclore. O folclore ele é uma palavra de origem inglesa, cujo significado é conhecimento popular. Flock significa povo e lore, conhecimento. As manifestações da cultura de um povo, seja através das suas lendas, da sua alimentação, do seu artesanato, das suas vestimentas, linguagem, religiosidades e muitos outros hábitos originais, compõem o folclore. O folclore é passado de pais para filhos, geração após geração. São aquelas histórias que são contadas das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas e são passadas de um para os outros. As canções de niná, as cantigas de roda, as brincadeiras e jogos, e também os mitos e lendas que aprendemos quando criança, são partes do folclore, que nos ensinam em casa ou na escola. Aquelas lendas que vocês já conhecem desde a educação infantil, do Saci, da Cuca, do Boto Cor-de-Rosa, todas essas lendas elas fazem parte do folclore. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo. Lembrando que dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro, tá bom? Outros países têm outras culturas e outras lendas que integram o folclore de lá, tá certo? E assim, passamos a fazer parte da sua história. O folclore brasileiro é fruto da união dos aspectos das culturas indígenas, africanas e europeias. Agora, no seu caderno aí de língua portuguesa, você vai fazer o cabeçalho, vai colocar aí o nome Atividade de Interpretação e fazer essas 4 questões aí. Você vai responder essas 4 questões de acordo com esse texto aqui que a Pro acabou de ler, tá bom? Você pode voltar o vídeo aqui nesse texto, pausar, realizar a leitura individual e responder essas 4 questões. Em qual data é comemorado o Dia do Folclore? Com qual intuito essa data foi criada? Cite alguns exemplos das manifestações que compõem o folclore. O folclore é fruto da união de 3 culturas. Quais são elas? Interpretação de texto, viu, meus amores? Então, todas as respostas dessas questões estão aqui nesse texto. Basta vocês lerem com bastante atenção, tá certo? Vamos dar continuidade? Em ensino religioso, nós vamos falar sobre as lendas folclóricas. Por quê? Porque lendas são tradições, são costumes que integram religiosidade, principalmente nas culturas indígenas. Eles acreditam em muitas lendas vindas da floresta. Então, por isso, hoje em ensino religioso, a gente vai falar sobre as lendas. Vamos fazer a leitura? Lendas folclóricas. As lendas folclóricas representam um conjunto de histórias e contos narrados pelo povo, que são transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. O povo, não encontrando explicação lógica para muitos fenômenos que ocorreram à sua volta, inventaram histórias e personagens, tentando encontrar a origem de certos fatos. Algumas histórias são de fundo moral, outras místicas, que engrandecem o heroísmo e as glórias guerreiras. Divertem e assustam para melhor dominar as crianças.
transmitindo e preservando a memória dos causos contados geralmente à noite, ao pé de uma fogueira, para surtir efeito mais tenebroso. Agora, lá no caderno de ensino religioso, você vai fazer o cabeçalho, colocar lá atividade de ensino religioso. Aí você vai pesquisar uma lenda folclórica, escrever um pouco sobre a história dessa lenda e em seguida você vai fazer um belo desenho. Você pode pesquisar aquelas lendas que vocês já conhecem desde a educação infantil, que é a mula sem cabeça, a cuca, o saci, o boto, o boitatá, ou vocês podem estar pesquisando outras lendas que não são muito conhecidas, tá certo? Você vai pesquisar, escrever um pouco da história dessa lenda e depois fazer um desenho dessa lenda, tá certo? Então, respondam as atividades, atividade de língua portuguesa para copiar no caderno e atividade de ensino religioso também para copiar no caderno, tá certo? Respondam, tirem uma foto bem nítida que a Pro consiga ler e enviem lá no meu privado, tá certo, meus amores? Um beijo e até amanhã. Estou aguardando as atividades de vocês. Tchau, tchau!